é muito importante ter professores inovadores e que fazem uma experiência diferente, né? A gente sempre vibra com isso, sempre comemora. Agora, mais importante do que ter um professor que faz, que avança, é fazer com que essas capacidades, esses esforços de inovar, contaminem as equipes, né? Contaminem as equipes. E esse é o sentido dessa reunião, da gente ter aqui secretários municipais, gestores, diretores, porque já não basta mais hoje apenas ter aqui ou acolá grandes talentos, grandes comprometimentos de um professor, de uma professora, de 1, de 5, de 10, de 20. Nós vamos transformar o jeito de trabalhar da escola, né? Então, dito isso, eu vou passar para a professora Maria da Graça. Ela falou que é uma graça só. Eu chamei de Maria das Graças, falou, não, uma graça só para a sua fala. Ok, bom dia. Todo mundo alegre aqui. Bom, queria primeiramente agradecer a vocês, agradecer à professora Carmen, pela oportunidade de estar aqui hoje dialogando, aprendendo com todos vocês um pouquinho mais sobre o uso de tecnologias para a aprendizagem, em favor da aprendizagem, como é o nome aqui do nosso, para frente, da nossa conversa de hoje. Bom, eu também gostaria de compartilhar com vocês que eu, como professor Haroldo, eu estou desenvolvendo esse hábito da síntese. Então, como boa professora, eu vou tentar falar tudo nesses 40 minutos aqui me dedicaram. Tá certo, Carmen? 40 minutos tá bom, né? Então, vamos lá. Bom, o título da nossa conversa aqui hoje é Educação e Cultura Digital. Por onde caminha o web currículo? As múltiplas possibilidades da web e o novo olhar para o currículo. Bom, eu acho que essa ideia... Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou, então, Maria da Graça Moreira. Todos me chamam de professora Graça, ou, na verdade, todos me chamam de Graça mesmo. E eu hoje eu atuo no programa de pós-graduação em Educação e Currículo da PUC de São Paulo. E lá nós temos um grupo de professores que tem a oportunidade de dialogar, de compartilhar, que é o professor Fernando Almeida, a professora Maria Elizabeth Almeida, que estaria aqui com vocês hoje, e o professor José Armando Valente. Então, nós temos um grupo que tem essa oportunidade de compartilhar, de discutir, de planejar juntos. E nós estamos juntos também há muito tempo, trabalhando nessa questão da cultura digital e como é que ela entra no dia a dia das escolas, das secretarias de educação, contemplando todos os seus atores. Bom, então, esse é um grande desafio, falar um pouquinho sobre esse novo olhar para o currículo, que está no nosso desafio de hoje, que é um desafio não só capixaba, mas também é um desafio do país, é um desafio mundial, mas, principalmente, nós temos aqui um grande desafio, enquanto Brasil, para a gente colocar a nossa educação na ação. Bom, então, vou falar um pouquinho de cultura digital, para conversar um pouquinho dessa educação na cultura digital e a ideia e o conceito de web currículo. Vamos lá? Bom, mas o que é a cultura digital? Qual é a cultura desse contemporâneo que nossos alunos trazem, que nós, professores, muitas vezes começamos a pensar e começamos sem saber se a gente está incluído nessa cultura. Muitas vezes falam que é só os jovens que vêm, são aqueles jovens que são mais inovadores, que são mais ativos. Primeiro, eu queria desconstruir isso. A cultura digital, ou nossa cultura, ela não é só para jovens animados que estão aprendendo coisas inovadoras. É para todos nós, professores, de qualquer idade, que estamos aí no dia a dia,
né, trabalhando no chão da escola com os nossos alunos, com os alunos que chegam, com os alunos que vêm de fora, seja eles com as suas características e suas singularidades. Bom, mas o que é, então, cultura digital? Primeiro, eu fui procurar algumas imagens para a gente ficar aqui mais conversando um pouco mais nas linguagens da cultura digital, e eu achei uma imagem que eu acho que retrata bem um pouquinho dessa cultura que a gente vive hoje. Então, tá aí, né? É um pouquinho do que a gente passa por hoje. E por que me chamou a atenção? Bom, é uma selfie. Uma imagem de uma selfie de quem? Da Mona Lisa. Bom, mas olha só interessante como ela sintetiza um pouco dessa ideia da nova cultura. Porque a cultura é aquilo que a gente faz no dia a dia. E a cultura digital é aquilo que nós fazemos todos os dias usando essas tecnologias. Mas isso não se trata só de usar a tecnologia, só de usar o smartphone. Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Quem trouxe seu smartphone aqui hoje? Quem já tirou uma selfie do professor, com o professor Mourão hoje? O professor vai me matar depois. Bom, mas é essa ideia, né? Então, o que nós temos aqui retrata um pouco nossa cultura do dia a dia. Bom, então, como a cultura é aquilo que a gente produz, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, a cultura digital implica que a tecnologia, quer dizer, o uso da tecnologia, ela vai mudando a forma como a gente é e como a gente está, nossos hábitos, nossos costumes, nossa linguagem, né, nossos signos e tudo aquilo que vai fluindo e vai criando essa nova forma da gente ser e estar no dia a dia. Aqui, mais interessante, que não é só essa imagem da selfie, né? Primeiro que a selfie está fazendo, então, né, a Mona Lisa está fazendo um biquinho. Né? Eu acho que vocês nunca viram, antes de usar um smartphone, alguém tirando fotografia fazendo um biquinho. Né? Então, isso não está retratado em nenhum lugar. Porque esse é um hábito dessa nova cultura. Então, além do hábito da gente se fotografar, né, de exaltar esse dia a dia, exaltar a alegria, exaltar o eu, a gente também tem o hábito de estar bem na foto. Né? Outra coisa aí nessa imagem é que ela é uma imagem que, né, uma pessoa, se apropriou e remixou. A pessoa mudou essa imagem como autor. Então, ela não está só reproduzindo. Ela pega algo que existe, coloca o seu toque pessoal, né, a sua arte, e também remixa. Além do que, né, falar um pouquinho da imagem, é um meme. Né? É um meme que é típico também do mundo contemporâneo, que são essas imagens, geralmente imagens bem-humoradas, imagens remixadas, que as pessoas, então, alteram, né, propositadamente, para ela trazer uma nova mensagem e para que ela se viralize. Além do que ela está toda pintada, já, então, trazendo essa imagem lá do Renascimento para o dia atual. Né? É quase uma plástica aí que fizeram na Mona Lisa. Mas essa imagem, na verdade, ela traz, né, esse novo modo como a gente se comporta no dia a dia. Tem uma outra imagem que eu acho que vocês já devem conhecer, que é, né, um cartoon também, uma imagem bem-humorada, né, de um pai falando: eu adoro esses momentos em família, todos juntos, né, não misturados. Né? Isso é realidade. Né? Então, na minha família é realidade. Né? A gente senta muitas vezes no mesmo lugar e, na hora do jantar, eu proíbo o uso do celular. Né? Falo, pelo menos, naquele momento,
né, vamos ter um diálogo sem ser mediado pelas tecnologias. Outra cena também bastante comum, né, eu não sei aqui em Vitória, mas tenho certeza que deve ser parecido, é a conexão. É a gente estar conectado a todo momento, né? Então, já estou aqui, eu já postei uma mensagem no meu Facebook, já mandei para os meus colegas, para os meus amigos, para toda a minha rede, que eu estou aqui em Vitória dialogando com vocês. E essa ideia de você estar conectado o tempo inteiro, estar conectado com o mundo, é que muitas vezes deixa a gente completamente ousado nesse diálogo, não é? Então, outra característica da nossa cultura digital. Agora, o que eu achei muito interessante foi achar a página de Twitter do Papa Francisco. Isso é para a gente ver como a cultura digital está no dia a dia, né? Se o Papa dialoga com as pessoas pelo Twitter, né, vocês podem imaginar que essa realmente é uma ferramenta que está no nosso dia a dia, ou o Facebook, o Twitter, as redes, né? Então, essa é mais uma manifestação, né, das bênçãos que a gente recebe também de forma híbrida, tanto presencial como também à distância. E a última, que eu até vi ontem, acho que saiu ontem num portal da web, que foi, eu achei interessante, que foi um desfile de modas, que no caso era um desfile de bolsas, que foi feito por meio de drones. Então, bom, isso já está no nosso cotidiano, né? E o interessante também é que todos estão fotografando. Então, essa ideia, né, de você viver intensamente o presente, de colaborar, de contribuir, de misturar o presencial e o à distância, de trabalhar, de pensar, de se relacionar por meio de tecnologias. Bom, eu sou uma pessoa típica da cultura digital, porque eu conheci meu marido pela internet. Então, há 15 anos, eu o conheci, me relacionei, e depois a gente passou para um momento presencial, né, o qual estamos até hoje. Então, a conexão foi híbrida também, né, virtual e presencial. Nós estamos falando aqui da tecnologia a favor da aprendizagem, né, o ensino híbrido. Então, são indícios, né, do dia a dia aqui, como todo mundo já está na cultura digital. Bom, então vamos conversar aqui como é que a gente constrói esse currículo na cultura digital. Se todos aqui já estamos, nossos alunos estão, Papa Francisco está, então garanto que todos nós aqui já estamos nessa, mesmo que a gente não tenha percebido, a gente já perdeu, né? Nós já estamos nessa cultura. Bom, então, pegando aqui mais conceitualmente, o que nos leva a construir nosso dia a dia na escola, no currículo? É a gente pensar em 3 coisas. Primeiro, nessa leitura desse mundo digital. Em segundo momento, a autoria, a gente ser autor desse mundo digital. E em terceiro, construir o nosso currículo com essa leitura de mundo e com nossa autoria nesse mundo. Bom, então vamos lá, falando um pouquinho de como é que a gente lê esse mundo. Bom, Paulo Freire já nos dizia que para a gente entender e para a gente vivenciar esse mundo, né, e que nosso dia a dia da alfabetização e da escola, ela passa por ler e interpretar o mundo de forma crítica e lançar sobre esse mundo suas palavras. Então, não só ler, mas também ler e escrever. Quando a gente está alfabetizando, ou para a gente considerar uma pessoa alfabetizada, a pessoa lê e escreve. E aí o Paulo Freire nos traz essa característica muito importante. A gente tem que ler de forma crítica e colocar no mundo nossas palavras. Então, essa sugestão que deu o professor Moran, de vocês não serem tímidos.
coloquem suas práticas em ação, contribuam com seus colegas, porque tem gente que pode estar, né, fazendo coisas já usando espaços makers, inteligência artificial, robótica. Mas tem gente que está começando nesse momento. Não importa. Cada um a seu tempo, a seu espaço, da sua forma, com o seu contexto, na sua realidade. Tudo é importante. Então, vamos colocar suas palavras, nossas palavras, nesse mundo. Bom, então, né, trazendo Paulo Freire também para os dias atuais, como é que a gente faz a leitura crítica desse mundo que agora é digital? Também lendo esse mundo digital de forma crítica e colocando sobre ele as nossas palavras. Bom, mas aí vai meu colega, professor Fernando Almeida, e fala assim, bom, mas olha só, a gente não consegue ler esse mundo, essa cultura digital, com os mesmos instrumentos e ferramentas que a gente fazia sobre esses mundos passados. É claro, nossos alunos chegam de forma diferente. Nossos alunos também estão na cultura digital, ou não, mas eles podem não usar os equipamentos, mas eles vivem esse cotidiano, esse dia a dia, que é da contemporaneidade, que está já, querendo ou não, já está com esses signos e com esses signos que fluem nessa cultura. Né? Antigamente, quando uma criança queria falar com a mãe, o que ela fazia? Antigamente, na minha época, tá? Se eu quisesse falar com a minha irmã, por exemplo, ou com a minha mãe, eu tinha que ligar, minha mãe estava em casa, ou em algum lugar conhecido, ou no trabalho, ou em algum lugar que a gente tinha que marcar horário para poder conversar. Bom, hoje onde está a mãe? Não importa, essa mãe está no celular. Né? Então, muda o tempo, mudam os espaços e muda a característica que a gente usa esse espaço. Ao invés de minha mãe lá ficar em casa esperando eu ligar, ela está em qualquer lugar do mundo no celular. Não importa. Então, essa também é uma nova característica. E como é que a gente lê todas essas manifestações, esses símbolos e tudo que flui nessa cultura? A gente tem que pensar nesse novo olhar, descobrir esses novos instrumentos, né? Pensar quais os códigos, quais os símbolos que rolam, né, ou que fluem nas redes, como que a gente vai dominá-lo, como que a gente problematiza junto com os alunos, como a gente vai escrever e ler. Bom, mas uma das características da nossa cultura contemporânea é as tecnologias como instrumentos. Não é só as tecnologias. Nós tivemos inúmeras mudanças, que são mudanças econômicas, mudanças sociais, né, no mundo inteiro, globalização, uma série de outros eventos que juntos trazem essa nossa contemporaneidade. Grande parte é por responsabilidade dessas tecnologias ou desses instrumentos. Como disse o governador, as tecnologias elas podem ser usadas para o bem e podem ser usadas também para não fazer o bem. Mas quem usa as tecnologias? A tecnologia em si, ela não tem um valor próprio, inato. Ela é boa ou ela é ruim. A tecnologia é um instrumento da nossa cultura. Ela traz novas formas, novas linguagens para a gente se expressar, seja nas artes, seja nas letras, seja na música, na escola e nas manifestações culturais. Ela é uma nova ferramenta, quer dizer, elas são instrumentos para que a gente possa pensar com eles, né? Possa produzir e possa também inovar. Esse instrumento foi desenvolvido pelo homem.
ele é como diria também o professor Fernando Almeida, ele é a humanidade adensada. Por que a humanidade adensada? Porque a gente começa desde lá das cavernas, né, começando a usar instrumentos para desenhar nas paredes. Daí, então, o homem foi se apropriando e aprendendo com todo esse conhecimento, e hoje nós temos essa síntese do conhecimento de toda uma humanidade, que é o uso que a gente faz da tecnologia. Por isso que a gente diz que a tecnologia é um direito do homem, porque ele não tem um dono, ele é o resultado, né, dessa evolução desde, né, do início da humanidade. Bom, mas essas tecnologias, esses instrumentos, mudam também, quer dizer, o uso, eles não mudam em si. O uso que a gente faz, o uso que vocês, professores, que nós, palestrantes que estão aqui, dos nossos diretores, de todos, o uso que a gente faz é que vai mudar a forma que a gente vai aprender e ensinar. A gente pode usar uma tecnologia como a gente usava no passado. O que a gente vai mudar? Vai mudar o meio, né? Mas a gente pode não mudar a nossa forma. Então, se é um professor, como estava comentando o professor Moran, que é um professor que é mais instrucional, gosta... faltam 20 minutos para a gente terminar. Mais instrucional, mais a forma que a gente dá aula, a pessoa pode manter o seu formato de dar aula. E usar um PowerPoint, por exemplo, que vai ficar mais embelezado, ou ele vai também permitir que a gente possa falar um pouco mais. Bom, outra característica, então, né, às vezes a gente tem dificuldade, né? Essa também é uma característica, essas novas formas de leitura, né, essa nova linguagem que flui na rede. Mas, como eu estava falando, quem usa a tecnologia somos nós. A tecnologia não é boa nem ruim. Se a gente usa a tecnologia para ensinar, para aprender, para conhecer pessoas, compartilhar, é um uso bom que a gente está fazendo. Mas a gente pode usar as tecnologias para qualquer outro fim. Isso é a intencionalidade do uso, é aquilo que a gente pensa, que a gente reflete, que a gente planeja, principalmente a nossa intencionalidade pedagógica. Bom, então nós já sabemos que todos estamos nessa cultura, que todos temos que aprender a ler criticamente esse mundo e escrever nossas palavras, e a outra característica desse mundo é a autoria. Isso está muito característico no dia a dia, né? Seja escrever nas redes, mandar um zap, tudo. Nós, agora, temos mais oportunidade de sermos autores e de forjarmos espaços de autoria para os nossos alunos. Então, né, tomando também Paulo Freire e trazendo ele para os dias de hoje, né, lançar sobre o mundo digital nossas palavras envolve também, nessa nova cultura, criar e compartilhar. Nós ampliamos agora as possibilidades que nós temos de cada um de nós sermos autores e compartilharmos com nossos colegas, nossos pares e com pessoas que a gente nem conhece. Eu vou dar alguns exemplos também de autoria dos nossos alunos, né? Então, hoje a gente tem várias situações que a gente pode ter o aluno como autor. Uma interessante que eu vi foi num grupo de robótica. O grupo de alunos planejou e identificou uma questão que eles tinham como problema, um tema que emergiu do dia a dia deles, que era a lição de casa. Então, eles planejaram e construíram em conjunto, mediado pelo professor, uma máquina para fazer lição de casa. Então, isso é um exemplo daqueles problemas que a gente identifica
do nosso dia a dia e a gente pode planejar junto com os alunos. Na verdade, isso claramente é um problema dos alunos que levantaram, né? Outra forma de expressão em novas linguagens, em múltiplas linguagens, eu trouxe aqui um VJ, né, que é o nome dele é PH, né, PH Cortez, e ele, né, não por motivação da escola, mas por motivação dele, ele tem um blog e ele faz vídeos que ele desenvolve, né, e apresenta os seus heróis nacionais negros. Então, ele traz aí a imagem, né, de Machado de Assis, mas está ele no seu quarto, com seu computador, fazendo seus programas, estudando e compartilhando com seus colegas. Bom, um menino que faz isso, imagina o que ele pode fazer na escola. Imagina como é que ele pode articular os seus colegas, aprender com seus colegas e trazer para o grupo aí novas ideias. Então, essas são novas formas que, certamente, na sala de aula de vocês, deva existir aluno que tem blog, aluno que tem alguma outra manifestação. E eu trouxe também um exemplo do passado, né? Porque muito do que a gente está falando hoje veio lá dos anos 1980, né? Quando Seymour Papert desenvolveu, né, uma teoria chamada construcionismo, que vocês também já devem conhecer, que é você pensar sobre e fazer sobre, que na verdade não é uma ideia dele especificamente, que vem lá das ideias de Dewey e da Escola Nova, que foi caminhando ainda, culminando com o que hoje a gente está falando sobre o fazer, sobre espaços makers. Então, aqui temos um exemplo. Antigamente, lá nos anos 80, o Seymour Papert desenvolveu uma linguagem já pensando que o aluno deveria programar o computador e não ser usado ou programado por ele. Aí, a origem, então, foi essa linguagem logo de programação e hoje, muito parecido como era nos anos 80, a gente usa novas linguagens, como Scratch, Squeak e outras linguagens para desenvolver essa ideia de programação, de pensamento computacional. E hoje, o que nós temos? Aí, o que vocês estão vendo do lado direito é um robô, mas é um robô com inteligência artificial. Esse robozinho que dialoga, que conversa, ele também foi feito por alunos. Ele é um robô que é feito com peças, e aí ele foi feito, acho que com cartolina ou com madeirite, né? Então, também os alunos não só programando os computadores, como era antes, mas desenvolvendo seus computadores, e esse com inteligência artificial. Bom, então a gente passa do momento inicial de navegação pela internet, pela conexão, e a gente fala navegação e fala também que a gente passa do momento de baixador. Né? Baixador é quando a gente vai e começa a trabalhar e baixar arquivos, né? Então, a gente busca materiais e baixa esses materiais. Busca exemplos para dar na escola, busca. Esse momento, ele já está se transformando no momento dessa autoria. Então, a gente, ao invés de só buscar e baixar, até fazer download, a gente está se colocando. Bom, e o terceiro momento, aqui é a construção do currículo nessa nova cultura. Bom, na PUC, nós então temos, né, essa oportunidade de desenvolver esse conceito de pensar sobre o uso ou sobre o desenvolvimento do currículo nessa cultura digital. É o que a gente chama de web currículo. Então, web currículo é o currículo com as características de hoje, com os alunos de hoje, com tudo aquilo que a gente vive nos dias atuais e que partilha. Ele tem alguns fundamentos, né, fundamentos da experiência como ponto de partida.
para no processo de ensino e aprendizagem, que são os projetos com os alunos, que são as problematizações, o trabalho em grupo, enfim, e o fazer. E também o currículo como uma construção social, né? Aquele currículo que a gente faz juntamente com a nossa equipe, na nossa escola, claro que compartilhando com todo o nosso sistema educacional. Ele vem de uma perspectiva sociocultural de currículo, ele se desenvolve na ação, né, só no fazer, e ele usa os instrumentos culturais presentes nas nossas práticas sociais. Então, não importa o que cada um está usando, eu posso usar o recurso que tiver disponível na minha escola, na minha sala, na minha mão, aquele que eu conheça. O importante é engajar os alunos e engajar os professores e fazer. Ia fazendo e aprendendo, compartilhando com os alunos. Agora, uma questão muito principal que traz o Paulo Freire, que traz Dewey também, e que a gente adota nessa ideia do currículo da cultura digital é a perspectiva da transformação. O aluno também como um agente transformador, uma educação transformadora. Bom, nessa perspectiva, né, de integrar as tecnologias no currículo, é a gente pensar com elas, não é colocar a tecnologia no meio da sala de aula, nem para motivar os alunos. Eu tenho um colega também, o professor Flávio, que ele fala que a tecnologia é muito cara para a gente só motivar o aluno. Motivar o aluno, a gente motiva com uma bola, né? Se a gente colocar um sapo na sala de aula, os alunos vão ficar muito motivados. Mas, além do momento dessa motivação, a gente tem que ter mais. A gente tem que ter um planejamento, tem que ter uma especialidade. E meu tempo está quase se esgotando. Então, eu vou finalizando aqui, né? Só ressaltando que o nosso currículo não é digitalizar conteúdo e nem é distribuir tablet para a criança. Né? É a gente pensar nessa cultura, como é que a gente vive, né? Fazer esse diagnóstico dos alunos que vocês já estão fazendo, conhecendo melhor, acolhendo esses alunos, entendendo de onde que eles estão, para onde que a gente vai. E eu queria só mostrar um exemplo aqui, né, de currículo na cultura digital. É um exemplo do município de São Paulo. Né? O município de São Paulo sofreu uma reformulação curricular, que eu tive a oportunidade de participar, trazendo a cultura digital mais para o dia a dia. Então, no currículo, nos 3 últimos anos do ensino fundamental, o aluno, a gente chama esse ciclo de ciclo autoral. Os alunos desenvolvem um trabalho colaborativo de autoria, que é um projeto no currículo, planejado, é interdisciplinar, que os alunos eles vão pensar em conjunto, identificar em conjunto uma questão social, uma questão que emerja do dia a dia, ou um tema que gere a sua inquietação do dia a dia. E esse tema não só é um tema que eles vão desenvolver, mas é um tema que tem uma proposição de uma intervenção social. Não é um tema qualquer. É um tema, então, que eles vão identificar ou no seu bairro, na sua comunidade, ou na sua escola, e pode deixar que na escola tem bastante problema para eles identificarem. E, no caso, eles fazem esse projeto, desenvolvem o projeto usando tecnologias, ou não, mas com essas novas linguagens, mas a característica é o uso intenso de tecnologias, e eles também apresentam, fazem essa intervenção, na maior parte das vezes, e apresentam e compartilham com seus colegas por meio também, ou presencialmente, ou por meio de uma rede. Então, esse é um exemplo de currículo usando a ideia de web currículo com os seus conceitos, pensando na transformação, porque a educação não é só a transformação individual. A educação é a transformação coletiva, é a transformação da nossa sociedade. E nada mais justo do que a gente trazer
essa transformação, né, e engajar os nossos alunos. Queria só complementar nesses 20 minutos que me faltam, que eu achei também, como professor Moran, muito importante, porque uma das características que a gente tem para implantar um currículo são as políticas públicas, são a estrutura, mas essa não é uma estrutura só uma infraestrutura tecnológica. Essa é uma estrutura do contexto, né? Porque a gente sabe muito bem que para implantar tecnologias na sala de aula, a gente depende não só de um belíssimo plano de governo, de uma política pública, né, de um secretário mais do que engajado, mas apaixonado, e de todo mundo trabalhando junto, mas com esse espaço para a gente trabalhar. Então, deixo aqui, eu agradeço vocês. Passei só um pouquinho do meu tempo, porque eu estou fazendo esse exercício junto com de falar pouco, e deixo aqui meus contatos para a gente poder continuar a nossa conversa. Então, muito obrigada.